Subsolos são solos minerais não hidromórficos com horizonte B textural com argila de atividade alta e saturação por bases alta, imediatamente abaixo do horizonte A ou horizonte E. Estes solos variam de bem a imperfeitamente drenados, sendo normalmente pouco profundos e consequência de horizontes A, PT e C, com nítida diferenciação entre os horizontes A e BT, devido ao contraste de textura, cor e ou estrutura entre eles. Grande parte dos solos desta classe possui mudança textural abrupta. Podem ou não apresentar pedregosidade na parte superficial e caráter solódico ou sódico na parte subsuperficial. Neste solo, o horizonte BT é de coloração avermelhada, amarelada e menos frequentemente brunada ou acinzentada. A estrutura é usualmente em blocos, moderada ou fortemente desenvolvida, prismática, composta de blocos angulares e subangulares. Luvisolos são de moderadamente ácidos a ligeiramente alcalinos, com teores de alumínio extraível baixos ou nulos, com presença em quantidades variáveis, mas expressivas, de argilominerais do tipo 2:1. Os luvisolos são divididos em dois principais grandes grupos. Esses grandes grupos se diferenciam principalmente quanto à sua coloração. Isso é o que categoriza os dois grandes grupos, sendo eles os luvisolos crômicos e os luvisolos áplicos. A principal característica dos luvisolos crômicos é exatamente esse caráter crômico, que abrange uma cor avermelhada, passando pelo dourado e pelo crômico, principalmente. Essa coloração ela está presente nos 100 primeiros centímetros do horizonte B, incluindo também a fase de transição do horizonte B e A. Os luvisolos crômicos podem ser divididos em 3 grandes grupos, cada um com uma característica muito particular, e dentro desses grandes grupos há subdivisões muito importantes. Aqui trouxemos 3 exemplos dos principais grandes grupos, sendo o primeiro deles os luvisolos crômicos carbonáticos, que são solos com caráter carbonático em um ou mais horizontes, além das camadas, e eles também podem apresentar horizonte cáustico. Tudo isso deve estar dentro dos 100 primeiros centímetros a partir da superfície. Temos também os luvisolos crômicos pálicos. Eles apresentam uma espessura menor, sendo de 80 centímetros, incluem o horizonte A e o horizonte B, e o E, mas excluem o BC. Também temos os luvisolos crômicos órticos, que são solos que não se enquadram em nenhuma das características. Os luvisolos áplicos não se enquadram na categoria anterior, pois possuem uma coloração mais voltada para o marrom acinzentado, o que é uma característica muito marcante desse grupo. Assim como os luvisolos crômicos, os luvisólicos áplicos também são divididos em grupos e em subgrupos. Aqui nós temos 2 grupos, que são os luvisolos áplicos pálicos. Esse consiste em solos com espessuras de solo A mais B, inclusive E e exclusive BC, maior que 80 centímetros. E os luvisolos áplicos órticos, que são solos que não se enquadram nessa classe anteriormente citada. Mencionado anteriormente, os luvisolos podem ser divididos em muitos subgrupos. Esses subgrupos possuem critérios muito específicos para sua caracterização. Aqui na imagem temos alguns perfis de solo onde é possível notar a diferença
entre os subgrupos, cada um com a sua textura e coloração muito característica. Também podemos citar, por exemplo, alguns luvissolos, por exemplo, os luvissolos crômicos óticos salinos, que são solos com caráter salino, em um ou mais horizonte, dentro da camada de 100 centímetros a partir da superfície do solo. Também temos os luvissolos ápicos, pálidos, abruptos, que são solos com mudança textural muito abrupta. O que isso quer dizer? A mudança textural ela é muito direta nesses casos. Também temos os luvissolos ápicos, pálidos, plintossólicos, que são solos com caráter plíntico ou horizonte plíntico, em posição não diagnosticada para plintossolos, dentro dos 150 centímetros a partir da superfície do solo. Também temos os luvissolos óticos solódicos, que são solos com caráter solódico em um ou mais horizontes ou camadas dentro de 100 centímetros a partir da sua superfície. Segundo Jenny, o solo é formado pela influência múltipla de fatores ambientais em um dado espaço de tempo. Ele, na época, elaborou uma fórmula levando em conta os principais elementos dessa função. Os principais fatores da fórmula são material de origem, relevo, organismos, vegetação e tempo. O modelo proposto por ele é e foi muito aceito em estudos pedogenéticos. No entanto, é um modelo qualitativo, devido à grande dificuldade em mensurar cada parâmetro de forma individual na formação do solo. O principal processo múltiplo presente na formação dos luvissolos é a translocação, responsável por dois processos pedogenéticos específicos, que são lessivagem ou argiluviação, que resultam no transporte vertical de argila no solo, e no processo de calcificação ou carbonatação, resultando no acúmulo de carbonato de cálcio. Os luvissolos são encontrados em locais onde o clima é seco e as temperaturas são altas e baixas. E o relevo é movimentado, podendo ser ele de ondulado a forte ondulado. Ele é mais encontrado no nordeste do país, como podemos ver no mapa, em zonas semiáridas. E é estimado que os luvissolos ocorrem em 3% do território nacional. Este solo possui uma alta saturação por base, o que resulta em uma alta fertilidade natural do solo. Ele também possui uma boa permeabilidade, o que confere seu potencial para o uso agrícola. Mas, em locais onde o relevo é mais declivoso e a sua profundidade é rasa, ele gera limitações para o uso agrícola, relacionados ao maquinário e também aos processos erosivos do solo. E aí, você gostou? Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre os luvissolos. Até a próxima!